Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Fabiano. Vamos começar mais uma aula. Agora falaremos sobre função inversa, tá? Mas a gente vai dividir em duas aulinhas. Essa primeira parte vamos classificar as funções, tá? Entre injetora, sobrejetora e bijetora. E depois na próxima aula nós falaremos sobre a função inversa diretamente, ok? Vem comigo aqui. Bom, pessoal, então uma função ela pode ter as qualidades ou ser classificadas, né, como injetora ou injetiva. Pode aparecer essas duas nomenclaturas, tá? Esses dois nomes, tanto faz. Sobrejetora ou sobrejetiva e também pode ser classificada como bijetora ou bijetiva, tá bom? Vamos ver a diferença de cada uma delas. Uma função injetora. O que é uma função injetora? Dizemos que uma função ela é injetora se cada imagem possui no máximo um domínio. Cada imagem possui no máximo um domínio. O que isso significa? Temos aqui o conjunto A, que a gente sabe que vai ser o nosso domínio, o conjunto B, que é o contradomínio, e cada elemento encontrado no nosso contradomínio, sabemos que é a nossa imagem. Então, o que isso significa? O que ele quer dizer com função injetora? Se eu chamar aqui de x1 e aqui de x2, eu vou aplicar uma função f. Isso quer dizer que esse elemento encontrado aqui, que são as minhas imagens, aqui eu tenho f de x1 e aqui eu tenho f de x2. Ou seja, para cada elemento do meu domínio, tá? Eu vou possuir uma imagem diferente no meu contradomínio. Cada elemento que você tem aqui no domínio tem uma imagem diferente no seu contradomínio. Isso é o que classifica de uma função injetora. Professor, mas está sobrando um elemento aqui no nosso contradomínio. Isso aqui não é problema para uma função injetora. Ok? Próximo exemplo, temos aqui, conjunto A, nosso domínio, conjunto B, contradomínio, e os elementos encontrados são as nossas imagens, ok? Então, o que está acontecendo aqui, Cada elemento do meu domínio possui imagens diferentes no meu contradomínio. Se isso acontece, então a gente pode dizer que é uma função injetora, tá ok? Então ela é uma função injetora, perfeito? Pessoal, então a classificação de uma função injetora. Uma função injetora será injetora se e somente se acontecer o quê? Quando você tiver uma imagem da sua função, para cada imagem da sua função, você vai ter um único domínio, tá? Esta é uma maneira de você memorizar. Ou você pode pensar também que para cada elemento do seu domínio possui uma imagem diferente no seu contradomínio. Tá ok? Tanto faz. Vem aqui comigo. Bom, exemplo. Então nós vamos verificar aqui, a lei dada, que foi 2x mais 1, conjunto A, conjunto B, e vamos aplicar uma função f de A em B, ou seja, o A é o nosso domínio e o B é o nosso contradomínio. Então, fazendo um diagrama de flechas, vamos substituir no x cada elemento do nosso domínio. Então, se você substituir o x por menos 1, você possui o y igual a menos 1. Se o seu x for igual a 0, você vai ter um y igual a 1. E se seu x for igual a 1, você terá um y igual a 3. Perceba que para cada imagem que você encontrou possui um domínio diferente, tá? Ou seja, é o que estava escrito na definição. Para ser uma função injetora, cada imagem deve possuir no máximo um domínio, tá? Isso significa que f de x1 vai ser diferente de f de x2, diferente de f de x3 e assim por
diante, pessoal. Essa é a definição de uma função injetora. Então, lá, cada imagem é uma imagem apenas de um elemento do domínio, tá? Portanto, é uma função injetora, tá ok? Função sobrejetora. Uma função é sobrejetora se acontecer o quê? Ó? Se o conjunto imagem é igual ao contradomínio, tá ok? Não pode sobrar ninguém no contradomínio. Perceba nesse primeiro diagrama. Conjunto A, domínio, conjunto B, contradomínio. Os elementos encontrados é a nossa imagem. Perceba que não sobra nada aqui, ó, no seu contradomínio. O que isso significa? Que a imagem é igual ao contradomínio. Logo, é sobrejetora. Mais um exemplo lá, perceba, você usou todos os elementos do seu contradomínio. Então, a imagem é igual ao contradomínio. Tá ok? Então, você pode escrever imagem da função é igual ao conjunto B, que é o seu contradomínio, ou imagem da função é igual ao contradomínio da função. Exemplo, dados conjunto A e B, uma função f de A em B, então A é o domínio, B é o contradomínio, e a lei y, que é 2x² menos 1. Vamos fazer o diagrama de flechas e vamos substituir os elementos domínio na função. Então, quando x for igual a menos 1, temos que o y é igual a 1. Quando x for igual a 1, nós temos que o y é igual a 1. Logo, nós temos aí x igual a 2. Substituindo a função, você obtém o y igual a 7. Perceba, cada elemento aqui, ó, do seu contradomínio foi utilizado. Isso significa que a imagem é igual ao contradomínio, tá ok? Então, essa é uma função sobrejetora. Poderia falar que ela é injetora? Não. Não é injetora por causa, ó, dos elementos do domínio possuem uma mesma imagem. Isso não pode acontecer, tá ok? Mas nós estamos fazendo aqui um exemplo de uma função sobrejetora. Então lá, todos os elementos do contradomínio foram associados no seu domínio. Portanto, f é uma função sobrejetora. Bom, função bijetora, como eu disse para vocês, o próprio nome já diz, né? Uma função será bijetora se ela for injetora e sobrejetora ao mesmo tempo, como mostra o diagrama aqui para nós, né? Nós temos aqui que ser aplicada uma função f, você tem que f de x1 vai ser diferente de f de x2, diferente de f de x3. Caso a gente chame aqui, ó, x1, x2, x3. Aqui é o que você encontrou, que são suas imagens, certo? Então ela aqui já é injetora. E é sobrejetora porque a sua imagem é o próprio contradomínio, ok? Então ela é sobrejetora e ela é injetora. Exemplo, dados do conjunto A e conjunto B, uma função f de A em B domínio e B contradomínio, definida pela lei 2x menos 1. Vamos fazer o diagrama de flechas e substituir o domínio na função. Se o seu x for igual a 0, o seu y é igual a menos 1. Se o seu x for igual a 2, você tem um y igual a 3. E se o seu x for igual a 4, você tem um y igual a 7. Perceba que cada elemento do domínio possui uma imagem diferente. E você utilizou todo o domínio. Então, nós temos aqui que f de x1 é diferente de f de x2, logo ela é injetora. E a sua imagem é o próprio contradomínio. Então, você sabe que ela é sobrejetora. Logo, podemos classificar ela como uma função bijetora. Ok?
Bom, aqui a gente vai observar classificando se é injetora, sobrejetora ou bijetora, tá? Bom, esse primeiro caso, temos que ela é apenas o que? Injetora. Ela não é sobrejetora, né? Não é sobrejetora, porque está sobrando o elemento no seu contradomínio. Então, não pode ser sobrejetora. Esta função aqui, segundo caso, não é injetora. Por que não é injetora? Porque existe um elemento da sua imagem que possui dois domínios. Então, não é injetora. Mas é sobrejetora porque a imagem é igual ao contradomínio, ok? Então, a imagem é o próprio contradomínio. Terceiro caso, não é injetora, mas também não é sobrejetora. Não é injetora porque uma imagem possui dois domínios. E não é sobrejetora porque está sobrando o elemento no seu contradomínio. Tá ok? Bom, e o último caso, nós temos aqui que ela será bijetora porque é um caso de injetora e sobrejetora. Logo, a gente classifica como bijetora. Percebam que todos os elementos do seu domínio foi utilizado, né? No seu contradomínio foi utilizado. Então, a sua imagem é igual ao seu contradomínio e você percebe que após aplicar a função, f de x1 é diferente de f de x2 e assim por diante. Ok? Então, é um caso de uma função bijetora. Bom, pessoal, essa aula a gente vai ficar por aqui. Então, nós vimos aí as classificações de uma função. Ela pode ser injetora, sobrejetora ou bijetora. Mas, é claro, também nós temos que se atentar, porque pode existir função que não é injetora e também não é sobrejetora. Tá ok? Espero que tenham gostado dessa aula. Até a próxima. Tchau, tchau.